O sorriso feminino hoje tem duas funções muito importantes nas dinâmicas sociais. A primeira delas é a manipulação dos homens e a segunda é incutir vulnerabilidade nesses homens. A gente vai assistir um vídeo aqui que eu vou colocar do lado, esse vídeo está sem áudio porque eu não quero problemas com direitos autorais na plataforma, mas depois nós vamos voltar e fazer alguns comentários importantes sobre essa questão. Como vocês percebem, esse rapaz está numa localidade, numa rua, se eu não me engano, uma rua bem grande, bem comprida, onde está reunido várias moças de vida fácil. Vocês estão entendendo o que eu quero falar. E apesar das diferentes estratégias que elas empregam para conseguir potenciais clientes, todas elas têm o mesmo comportamento compartilhado. Todas elas sorriem para o homem e fazem questão que o homem perceba esse sorriso dela. A questão é que o sorriso feminino ele tem funções diferentes dependendo do contexto em que ele se encontra. Quando é dentro de um contexto familiar, o sorriso feminino tem a função de oferecer conforto, abrigo, compreensão. Isso acontece porque as mulheres evolutivamente se adaptaram a se sentir responsáveis por como os homens do seu convívio se sentem. Então, quando elas olham o homem e percebem ele triste, deprimido, chateado, ela vai ter um comportamento de agradar mais. E ela faz isso principalmente por meio do sorriso. Entretanto, quando a gente está fora das dinâmicas sociais e está tendo dinâmica com homens não relacionados dessa mulher, homens conhecidos ou mesmo desconhecidos, o sorriso tem uma outra função, é a função de manipulação. Um estudo muito interessante foi feito da seguinte forma: analisou que quando as mulheres estão abaixo em uma cadeia hierárquica e elas querem requerer alguma coisa do homem de maior posição, elas acabam sorrindo muito mais para esse homem. Por quê? Isso cria processos psicológicos no homem que favorecem ele a dar o ele fica inclinado a atender às necessidades dessa mulher. E inconscientemente as mulheres percebem isso, que quando elas sorriem para homens, elas convencem esses homens a dar aquilo que elas querem. E não apenas isso. Os homens hoje têm uma carência muito específica. Ao contrário do que a gente pensa, não é uma carência por intimidade física. As ideologias, como o feminismo, por exemplo, favorecem que as mulheres se tornem cada vez mais propensas à intimidade física sem nenhum tipo de compromisso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, isso se tornou fácil para o homem de modo geral. Entretanto, a carência masculina hoje é uma carência de reconhecimento, é uma carência de se sentir amado, é uma carência de se sentir compreendido ou acolhido pela mulher que ele quer. E é exatamente isso que as mulheres hoje estão se recusando a dar para os homens. As mulheres hoje, nos relacionamentos, se tornam pesos. É a mulher que está sempre reclamando, sempre de cara emburrada, sempre de cara fechada, nunca está satisfeita com nada, não importando aquilo que o homem ofereça para ela. Uma das maiores reclamações que eu ouço das moças é o seguinte: ah, Felipe, o que você acha de um cara namorando, tá curtindo foto indecente de moça nas mídias sociais? Bom, inicialmente eu acho isso errado. Se ele está no relacionamento, ele tem que respeitar a moça. Mas quando você analisa mais profundamente essa questão, o que você percebe é que a dinâmica desse casal é uma mulher constantemente emburrada e o rapaz tentando buscar alguma forma de alívio na vida dele. Claro que ele está fazendo da maneira errada, ele não tem que ficar curtindo esse tipo de foto. Mas existe uma questão: todas as moças nessas fotos estão sorrindo, sempre olhando para a câmera e sorrindo. E isso dá uma leveza para os homens carentes que ele não encontra no relacionamento. É dito que para a alma sedenta, uma gota é o oceano. O homem anseia por essa leveza que só a feminilidade consegue oferecer para ele. Se ele não consegue encontrar isso dentro do relacionamento em que ele quer estar, ele acaba buscando formas alternativas e erradas de encontrar. Só que essas mulheres que estão botando esse tipo de foto, elas estão apenas fazendo isso para lucrar de alguma forma com a carência masculina. Elas não estão fazendo isso porque elas acham esse homem interessante, esses homens interessantes. São só clientes em potencial. E isso é uma das coisas mais tristes que a gente tem hoje. É interessante que você vai ver que muitos homens pagam moças de sites de fãs e essas coisas. A gente não entende muito bem por que eles fazem isso. Existe uma explicação. É porque essas moças desse tipo de site
atendem aos desejos masculinos. Como? É triste, mas é verdade. Elas falam assim, eu posso falar o que você quiser se você pagar tanto. O homem é tão carente desse tipo de carinho e validação que está disposto a pagar para receber de uma mulher que ele sabe que não se importa com ele. Mas ele tem a sensação naquele momento de exclusividade. Naquele momento em que ele está recebendo isso, é ele e ela. E isso o torna feliz. O sorriso feminino fora das dinâmicas familiares sempre foi uma forma dessa mulher demonstrar para homens uma sinalização de interesse nesse homem. E os estudos comprovam isso agora, que as mulheres intencionalmente revelam para os homens e sinalizam para os homens interesse sem que esse interesse exista de fato nela. Mas ela sinaliza para o homem que ela está interessada nele com uma forma de manter esse homem falando cada vez mais e se abrindo para ela. Quando o homem está numa situação e uma dinâmica em que ele acredita que a mulher está interessada nele, ele relaxa, ele baixa suas defesas emocionais e ele começa a se revelar para ela. Então as mulheres intencionalmente enviam esses falsos sinais para os homens como uma forma de descobrir as vulnerabilidades desse homem. Assim ela vai ter informações, ela vai avaliar esse cara e vai poder saber até onde ela pode ir para conseguir vantagem sobre a vida desse homem ou vantagem própria baseada nesse homem. E triste, né? E não apenas isso. Existe um traço da personalidade. Nós temos 5 grandes traços da personalidade que chamam de Big Five. Existe um deles que se chama conscienciosidade. A conscienciosidade, quando presente em mulheres, é extremamente importante para definir o sucesso das relações. Porque a conscienciosidade define se essa mulher vai ser mais agradável com esse homem, se ela vai se preocupar com as necessidades desse homem, se ela vai se importar com esse homem. Então é muito importante que a mulher pontue alto para o sucesso da relação, né? Entretanto, o que a gente percebe hoje é que as mulheres normais estão pontuando cada vez mais baixo em conscienciosidade. E sabe o tipo de mulher, o grupo feminino que pontua muito alto? Mulheres de vida fácil. Por incrível que pareça. As mulheres de vida fácil, elas tendem, fora da sua profissão, a ter relacionamentos de longo prazo com homens. E quando elas estão nesse tipo de relacionamento, elas se dedicam mais a esses homens. Por isso que você vai ver muito homem se relacionando com mulheres assim. E você não vai entender inicialmente. Mas por quê? Elas acabam se dedicando muito mais ao homem. Parece paradoxal, mas não é. Existe uma teoria que explica isso. As intimidades físicas sem compromisso criam uma série de problemas emocionais nelas. As mulheres acabam adoecendo quando elas estão nesse tipo de relacionamento de prática. Entretanto, existe um fator muito importante. Naturalmente, a mulher consegue estabilidade emocional no homem. Nós já falamos sobre isso aqui. Então, o que elas fazem? Elas se dedicam mais a relacionamentos de longo prazo, porque assim elas conseguem se blindar emocionalmente das consequências, não totalmente, claro, mas se blindar das consequências das práticas que elas estão tendo. Então isso favorece que ela seja, por incrível que pareça, uma boa namorada. Porque é a forma dela conseguir não adoecer tanto assim. Vai adoecer, mas não adoecem tanto. E isso acaba se transferindo para os clientes delas também. Por isso que muitas vezes o homem prefere pagar esse tipo de moça do que se relacionar hoje em dia. É por isso que você vai ver, muitas vezes, os rapazes se dedicando, se interessando tanto por robôs, por inteligências artificiais de conversas, por jogos. Os japoneses são especialistas nisso. Você tem vários jogos de encontro, né? Jogos de simulação de encontro. Você tem um personagem e você conversa com uma inteligência artificial de mulheres que vai sendo empática com você. Isso vai viciando os rapazes. Porque tudo é o desejo do homem por aceitação e carinho. E as mulheres estão cada vez mais se recusando a entregar esse mínimo para eles. E o que eles fazem? Estão abandonando o tipo de relacionamento. As mulheres, como elas querem obrigar eles a ficar em relações em que elas não oferecem nada, mas cobram tudo, eles estão simplesmente abandonando isso e buscando outras formas de encontrar a validação que eles precisam na vida. É extremamente triste as dinâmicas sociais que nós temos hoje, mas é importante que os homens entendam isso para não permitir que as mulheres tirem vantagem sobre eles. Entenda,
As mulheres hoje estão a todo instante tentando tirar vantagem de você. Sabe aquele tipo de mulher, rapaz, que é antifeminista, né? É a mulher que está contra a degeneração social que está acontecendo hoje. É a mulher que chega e começa a falar assim, tem muita advogada fazendo isso. Não, porque as mulheres hoje estão totalmente erradas no que elas estão fazendo. Eu entendo porque os homens não querem se relacionar. Ela não entende nada. Isso é o trabalho dela e ela só está falando isso para que você se sinta compreendido. Esse tipo de mulher não está preocupado com o seu bem-estar. Ela não está preocupada em fazer sacrifícios pelo seu bem-estar. Ela só entende qual é a sua carência e está te dando isso para atrair público para ela e ela possa lucrar em cima de você. Esse tipo de mulher, eu fico muito triste com isso. Ou então é aquela mulher malandra, né? O que nós temos hoje nas relações? Os rapazes, por falta dos pais, por falta da figura paterna, ele não sabe muito sobre as dinâmicas de homens e mulheres, pois normalmente é o pai que ensina isso a ele. Então, os homens hoje, eles acham difícil entender a mente feminina e saber o que fornecer para elas como forma de estarem atraentes para essas mulheres. É difícil entender o que a mulher pensa. Então o que esses rapazes fazem? Por tentarem e nunca conseguirem, eles simplesmente começam a desistir dos relacionamentos e começam a ficar sozinhos. Só que de vez em quando vai aparecer várias mulheres que falam que nem homem. É a mulher machinho, né? A mulher fala, e aí, cara, tudo bem? Fala com ele, aperta a mão dele, e aí, como é que você tá? Essa mulher não está fazendo isso porque é o jeito dela. Isso é a forma dela lucrar na sua carência. Ela está fazendo esse tipo de comportamento, assumindo esse comportamento, para que quando você, rapaz, olhe, você fale, caramba, ela é diferente das outras. Ela é tão fácil de conviver. Ela me compreende, ela faz as coisas e assim você vai virar um gado dela. Esse tipo de mulher só está atrás de validação. Eu vejo isso muito nas mídias sociais, principalmente no Twitter, né? O que tem de mulher machinho agindo como homem, a mulher zoeira, a mulher que quer entrar na zoeira, elas só estão fazendo isso pois é a forma que elas encontraram de lucrar de alguma forma com a sua carência. Isso não é o jeito dela. Isso é o jeito que ela encontrou de que você dê a sua atenção para ela. É a forma de enganação. As dinâmicas sociais hoje são de manipulação e você precisa entender isso o mais rápido possível para que você não seja enganado. Essas mulheres vão estar sempre sorrindo, cara. Não caia nesse canto da sereia. Você tem muito valor. Não seja enganado por qualquer uma que está sorrindo para você apenas com uma forma de te manipular. Eu sou o Felipe Chaves, esse é o canal Fúria e Tradição. Para se aprofundar em todos os temas que nós tratamos aqui, seja meu aluno na comunidade Belifúria. Nós temos várias aulas, vários e-books, nós temos professores especialistas convidados, nós temos um conteúdo que vai mudar a sua vida. Eu vou te ajudar a ser o homem que você sempre quis ser. E eu vou te ensinar o que realmente as mulheres pensam. Temos um conteúdo incrível de psicologia masculina e feminina, que são muito diferentes entre si, mas que vai te abençoar. Eu te espero lá, o link está aqui na descrição.